E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E mais uma vez, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, tá? Por que eu venho fazendo essa sequência de Feliz Natal e Feliz Ano Novo? Porque sempre esperando que seja o último, mas acaba saindo matérias que eu preciso te deixar atualizado, tá? Então, vamos reforçar. Nada melhor que dar essa reforçada, porque vai que acontece realmente algo de bom, né? Que todos nós estamos precisando de algo de bom na nossa vida ultimamente, porque as notícias não são boas. E essa aqui que eu vou trazer para você também não é boa, infelizmente, tá? A Daihatsu, ela anunciou que ela vai paralisar todas as fábricas do Japão por tempo indeterminado. Então já dá para você ter uma ideia que autopeças serão afetadas, fornecedores de matéria-prima serão afetados. Aquela velha história do efeito dominó, né? E com isso os trabalhadores diretamente da Daihatsu serão muito afetados. Porque como eles falam que não, não tem previsão de volta, você pode ter certeza que vai fazer um arrombo no salário de muita gente. Mesmo se a Daihatsu pagar os 60%, do TADE que as pessoas teriam direito, entre aspas, né, em caso de paralisação da fábrica, por motivos da fábrica. Né. Quando minha esposa vira e mexe, acontece isso com ela também. Tá? A fábrica fica ruim das pernas, não tem serviço, tem acontecido muito ultimamente, fala, ó, fica em casa, a gente vai pagar 60% do TADE. Tá? Então já dá para você ter uma ideia da coisa como é que tá. Por isso que eu falo para vocês que tem muita coisa que divulgam por aí, mas tem que tomar cuidado, que na realidade, na prática, a coisa é outra. E saiu na mídia, tá? Saiu na NHK e em outras mídias também, só que a NHK soltou um vídeo de quase 7 minutos. É um vídeo muito grande falando, e eu não posso só colocar esse aqui, tá? Então eu vou colocar só um trechinho, aquele famoso trechinho básico que o YouTube permite, tá? E depois eu venho com a notícia completa, já para você ter uma ideia. Mas para você que trabalha com autopeças e fornece peças para Daihatsu, já se prepara para queda no serviço, tá? Isso é fato. Ó. 午前9時、国土交通省の担当者らがダイハツ工業の本社に入っていきます。ダイハツ工業の不正が確認されたことを受けて、今日立ち入り検査を行った国土交通省。試験データが記載された資料の確認や担当者や幹部への聞き取りを行い、詳しい事実関係を確認するとしています。また、ダイハツ工業に対し、国が基準への適合を確認するまで、現在生産する車のすべての出荷を停止するよう指示しています。Mas vamos lá. Para quem não entendeu o que está acontecendo com a Daihatsu, vem comigo aqui já para você ter uma ideia, tá? Eu vou tentar fazer um resumão aqui da matéria, até porque tem coisa pra caramba. Tá? A Daihatsu, que interrompeu o envio de todos os modelos de veículos devido a problemas com a aquisição fraudulenta de certificação nacional. Então você vê que eles fraudaram as inspeções. Tá? Suspenderá as operações em todas as 4 fábricas de automóveis nacionais a partir da próxima semana. Então, a partir de semana que vem, a Daihatsu não trabalha. O Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte e Turismo pretende confirmar o cumprimento das normas e a empresa ainda não definiu quando irá retomar a produção. Então, eles não têm data, tá, para poder voltar ao trabalho. No dia 20, a Daihatsu anunciou que 174 novos casos de fraude foram encontrados em 64 modelos de veículos devido à fraude na obtenção da certificação nacional. Então você viu que 74 novos casos, então já havia outros casos por trás que não estavam sendo divulgados. Só que nesse caso vazou e o caldo entornou. E foi decidido suspender as remessas de todos os modelos de veículos no Japão e no exterior. Em resposta a isso, a empresa decidiu suspender as operações em todas as linhas de produção das 4 fábricas de automóveis no Japão. Não é nos outros países, é no Japão, a partir da próxima semana. A partir do dia 25, tá?
Então, a partir do dia 25 que eles vão paralisar tudo. 3 dessas fábricas serão fechadas no caso em Kyoto, no caso da província, no estado de Kyoto, no caso a fábrica de Oita, a subsidiária da Daihatsu Kyushu na cidade de Nakatsu, né, na província de Oita. Tem a de Oimazaki-cho, tá? E a de Shigaki Ryōcho. Então já dá para vocês terem uma ideia. Além disso, a principal fábrica da empresa na cidade de Ikeda, em Osaka, encerrará as operações a partir do dia 26. Então você vê que em 3 fábricas, dia 25 e dia 26, na matriz. O Ministério de Terras, Infraestrutura e Transporte e Turismo pretende confirmar se os veículos envolvidos na fraude cumprem as normas, e a empresa afirma que não tem perspectivas de retorno da produção. Se a produção e as remessas forem interrompidas por um longo período de tempo, haverá impacto inevitável nos fornecedores de peças e nos consumidores que compraram o carro. Então você vê que eles já estão avisando. Se haver uma paralisação muito grande, até porque muita fábrica, como é que se fala, trabalha com estoque, etc. Tá? Mas se haver uma paralisação muito grande, vai afetar todos os fornecedores de peças. No caso assim, as famosas autopeças que fabricam. Tá? Então muita gente que trabalha em fábricas aqui no Japão de autopeças vai ser afetada por tabela. Então na hora que começar a cair zangyo, cair horas de trabalho, alguma outra coisa, não se assuste, porque você já sabe o resultado. Porque foram encontrados em 64 modelos de carro. Então praticamente 64 modelos de carro terão que passar por inspeção de novo, para conseguir a certificação do governo. Então você vê que 174 novos casos, fora o que não foi divulgado, tá? Em 64 modelos de carro. Já dá para você sacar o tamanho da porcaria que aconteceu, para não falar uma outra palavra. Tá? As concessionárias da Daihatsu estão ocupadas respondendo às perguntas dos clientes. Tá? Uma concessionária na cidade de Kamagaya, na província de Chiba, está telefonando para os clientes que fizeram pedidos de carros para explicar a suspensão das remessas e medidas futuras. Então você vê que as próprias concessionárias já estão notificando os compradores que deu ruim. Tá? Na loja, o caso pretenda que seu carro seja entregue na hora inicialmente prevista, pode haver... Desculpa, cada tradução. Também pode consultar sobre a compra de um modelo de automóvel que esteja em estoque, tá? Ou um usado do mesmo modelo, né? Ou que tenha havido cancelamento na compra. Então você vê que para comprar um modelo novo, não. Tá? Além disso, a empresa não aceita novos pedidos de carros novos, porque não há perspectiva de retomada dos trabalhos. Também havia pessoas na concessionária que estavam para fazer a entrega do carro com as datas marcadas para o próximo mês. Então já estão recebendo as devidas notificações das empresas. Né? O gerente da loja da Daihatsu de Chiba, Kazuhei Osawa, disse: pedimos desculpas pela suspensão das remessas e estamos verificando com aqueles que já fizeram os pedidos para ver se eles gostariam de esperar pela entrega ou fazer o cancelamento. Tá. Então você vê que, devido às preocupações, gostaria de responder em conformidade. Parou. Tá. Então a parte da matéria da Daihatsu eu encerro aqui. Então se você quiser ver minhas considerações, continue no vídeo. Senão a matéria encerra aqui. Já dá para você ter uma ideia que muita gente vai ser afetada nesse final de ano. Aí o salário de janeiro, o pau já come, que já vai vir rampar, já vai vir quebrado. E nessa brincadeira toda, logo pro lado de janeiro, fevereiro, que já começa a ter que fazer economias. Por quê? Por causa dos impostos. Que primeiro semestre do Japão é uma paulada. É imposto atrás de imposto. Tá? Então tem que se tomar certo cuidado com isso.
Então já dá para você ter uma ideia que muita gente será afetada. Então nesse caso, né, da Daihatsu, como eles não têm previsões, é aquela velha história. Vai depender muito de como o governo vai trabalhar nesse caso. O que isso quer dizer? Porque houve casos que o governo, quando ele pega uma certa birra de uma certa empresa ou alguma coisa assim, eles enrolam, tá, para fazer a documentação, fazer a inspeção, etc. Eles vão empurrando com a barriga. Por que disso? Porque o Japão ele tem aquela ideia de cliente preferencial. Então, se você é uma empresa que cumpre com tudo que nós falamos, que tudo que nós pedimos você cumpre, você entra na lista de cliente preferencial. Então, a gente agiliza as coisas para você e etc. Mas se você não é, a gente vai fazer no nosso tempo quando a gente quiser. Já houveram vários casos aqui no Japão que vieram à mídia, tá? Sobre situações assim, que o governo não agilizava o processo daquela empresa, da situação daquela empresa. E o negócio se arrastava, Claro que nós estamos falando de uma grande empresa, tá? E que a parte automobilística é o que move o Japão. E que se eles fizerem isso, vai piorar mais a situação do que já está. Então acredito eu que eles vão agilizar a situação da Daihatsu. Mas ainda tem que fazer uma nova inspeção completa em 64 modelos de carro é muita coisa. Vai ser da noite para o dia? Não, vai demorar. Porque se eles forem fazer aquelas inspeções minuciosas, aí o bicho pega. Tá? Porque aquela inspeção tem a inspeção visual, tem a inspeção química, tá? E tem aquela inspeção, como é que se fala, física também. Então nessa brincadeira toda são 3 tipos de inspeções que teriam que ser, como é que se fala assim, passadas de forma minuciosa, criteriosa, dividido por subseções. Então a coisa vai longe, pra caramba. Então nessa brincadeira já sabe que os trabalhadores de autopeças aqui no Japão que trabalham fornecendo para Daihatsu já sabem o que vai dar, né? Para esse final de ano e final do ano que vem. Então é isso aí, família. Já dá para você ter uma ideia que a coisa não deu bem, como é que se fala assim, não deu bom. Eu não gosto desse tipo de português, como é que se fala assim. Parece que você foge da escola, fala assim, deu ruim, deu bom. Deu ruim ainda é bacana, mas deu bom. A conjugação verbal não faz sentido, mas é aquela velha história, é o português que está rolando no Brasil hoje em dia, tá? Mas vida que se segue. Então você vê que a coisa não está legal, tá? E previsões, só Deus sabe para isso. Só que aquelas outras empresas que fornecem materiais para as autopeças também vão ser afetadas. Então é aquele efeito dominó como é que se fala assim, na cadeia econômica do país. Então, se você trabalha em autopeças, já vai, como é que se fala assim, dependendo da situação, veja um Naisho com um Arubaito, alguma outra coisa assim, porque, por enquanto, de acordo com eles, não tem previsão de nada. Tá? E vai dar, dependendo da situação, uma quebra muito grande no salário. Principalmente se a Daihatsu ela trabalhar com o mesmo sistema da Toyota, no sistema Just in Time. O que significa o sistema Just in Time? Ele só trabalha com contra-pedido. Entrou um pedido, a gente trabalha. Sem estoque. Coisa lisa. Quando tiver estoque assim é muito pequeno, só para reposição de alguma outra coisa que pode ser que quebre no caminho. Então geralmente essa reposição de peças, que é? Estoque de peças, que é? 5 peças, 10 peças. Tá. Aí deu problema, pede um novo. Tá? Um novo estoque de peças. Por isso que eles trabalham com o mínimo de estoque possível, porque todo mundo que fez economia sabe que estoque é dinheiro parado. Então a Toyota ela trabalha com o mínimo de estoque possível só para peças de reposição, para evitar problemas na linha de montagem. Porque se, por exemplo, estão fabricando carro, dá uma creca lá, não tem peça para trocar, vai ter um carro que vai ficar parado. Tá? Aí acumula serviço, esse tipo de coisa. Então eles têm sempre aqueles pequenos estoques para imprevisto, não coisas grandes. Então, como são coisas pequenas, são eliminadas rapidamente em questão de algumas horas de trabalho.
dependendo do tamanho do estoque do sistema just in time. Só para vocês terem ideia, hoje o governo japonês ele começou a usar em algumas províncias, tá? Não são todas, o sistema just in time para vacina também. Aquela vacina do corona na época que deu. Por quê? Para evitar desperdício, porque estava se jogando muita vacina fora. Então eles começaram a usar o sistema just in time da Toyota para poder eliminar o desperdício das vacinas. Então já dá para você ter uma ideia que se a Daihatsu usar o mesmo sistema just in time, muita gente vai ficar sem serviço logo logo. Tá? E até voltar a coisa ali, pode ser que demore, pode ser que demore. Então, tome cuidado para você que mora aqui no Japão com autopeças. Procura saber se a peça que você fabrica para Daihatsu, etc. Porque se der uma quebra e você não perceber, você não vai conseguir correr. Você vai ficar naquela ideia, foi algo temporário assim, é temporário curto. Aí você não corre atrás de um Arubaito ou de um Naishoku para você complementar a renda. E nisso pode ser que, se passar algumas semanas, pode ser que dê um arrombo muito grande no seu orçamento. E aí? Tá. Então, quem avisa, amigo é. Tá certo? Para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu. Maido.